Bom dia, amigos queridos, sejam todos bem-vindos a mais um Café com Pão Nosso, né? Esse projeto maravilhoso, projeto interessantíssimo que o Centro Espírita Irmã Sheila nos oferece. Eu recebi o convite para que essa sexta-feira eu pudesse estar com vocês, para que a gente pudesse dialogar um pouco mais sobre, né, um dos capítulos desta obra, que é a segunda obra da coleção Fonte Viva, que o Espírito Emmanuel nos oferta, que é composta por comentários, por interpretações de passagens, de textos bíblicos. Então, Emmanuel vai nos trazer comentários de forma atraente, de forma, claro, bastante original, como Emmanuel ele é. E esses ensinamentos que esse Espírito nos traz, o Espírito Emmanuel, nos propicia não apenas, nos estimula não apenas ao conhecimento, a nós aprofundarmos os nossos conhecimentos sobre a vida, sobre tudo, mas também, principalmente, para que nós tornemos estes ensinamentos e estes conhecimentos vivências. E, né, com esse preâmbulo inicial, falando um pouco aí dessa obra Pão Nosso, né? Interessantíssimo o nome da obra, Pão Nosso. É o pão que nós, né, devemos nos alimentar, que é o Evangelho de Jesus. Então, com esse preâmbulo inicial, a gente vai fazer a nossa prece para em seguida a gente conversar sobre o capítulo 8 dessa obra. Olha o título, né, do capítulo 8, Ansiedade. Será que não existe, né? Acho que nós que estamos aqui, Andressa, bom dia, né, a nossa amiga As Santos MTA também, bom dia para vocês. Né, em algum momento das nossas vidas, né, e possivelmente nesse momento a gente já, em algum momento, já ficou ansioso, já ficou naquela tensão, naquela aflição, diante de alguma dificuldade e diante de algum obstáculo que a gente, né, está enfrentando. Será que essas ansiedades causam algum impacto na nossa vida, nesse momento que nós nos encontramos? E na dimensão espiritual, né? Qual a relação, por exemplo, que existe entre ansiedade, né, e os textos bíblicos que Emmanuel nos traz para sua interpretação nessa obra Pão Nosso? Então, aí, né, algumas reflexões interessantíssimas para a gente comentar um pouco. Então, a gente agradece aí o carinho e a participação de vocês nesse nosso momento de café com pão nosso. Eu estou aqui, olha só, com o meu café, para que a gente possa fazer, né, esse momento interessante, esse momento maravilhoso que enriquece o nosso conhecimento e, claro, preenche os nossos corações de luz, preenche os nossos corações de esperança e de bom ânimo. Então vamos para a nossa prece inicial, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, agradecer ao nosso querido Mestre Jesus, agradecer a tantos espíritos amigos, queridos, que estão conosco nessa caminhada e que entendem as aflições pelas quais a gente passa, que compreendem as nossas dores e nos auxiliam, e nos intuem os bons pensamentos e nos estimulam a continuada da nossa caminhada, enchendo os nossos corações com energias salutares de esperança. Que esses espíritos amigos estejam continuamente conosco para que a gente possa vivenciar as experiências que são necessárias para o nosso autoaprimoramento, para a nossa autoiluminação. Nós que já ampliamos o nosso entendimento sobre a vida, sobre o entendimento dos nossos propósitos aqui, e a gente pede ao Pai, a gente pede ao nosso querido Mestre Jesus, que ilumine aqueles corações que ainda não se permitiram tocar pelo seu Evangelho, que Jesus possa estar de forma carinhosa com cada um desses irmãos, muitos destes que encontram-se desesperados, ansiosos, que encontram dentro dos seus corações vazios intensos. Muita paz, muita luz a esses corações e a tantos outros necessitados de Ti, Pai. Fica conosco hoje, amanhã e sempre, graças a Deus. Então, com essa prece inicial, a gente vai conversar agora sobre o capítulo 8 do livro Pão Nosso,
que é intitulado, gente, Ansiedades. Como a gente estava falando no início, certamente, muitos de nós, em algum momento, já ficou ansioso, já ficou naquela expectativa de que algo se resolvesse, ou então ficou naquela agonia, naquela aflição, por estar passando por algum momento de imensa dificuldade, por algum momento de obstáculo e de problema. E essa mensagem que Emmanuel vai comentar, que Emmanuel vai interpretar, é uma mensagem que está lá na primeira epístola de Pedro. E assim como as demais epístolas, ela é extremamente interessante e profunda, porque Pedro vai falar sobre as expiações de Jesus Cristo e como essas expiações, nessa primeira epístola, como essas expiações, como os seus discípulos, aliás, eles podem tomar por base essas expiações como aprendizados para suportar as dificuldades, para suportar tudo aquilo que vai surgindo ao longo da nossa caminhada. E essa frase que serve como base para a interpretação de Emmanuel está lá no capítulo 5 da primeira epístola. E a gente vê o zelo de Pedro em nos recomendar, por exemplo, a necessidade que a gente tem do cuidado consigo, através do trabalho que a gente realiza junto a cada um dos nossos irmãos. E através do serviço, a seara de Jesus, cuidando, como Pedro nos fala, do rebanho de Deus, que nós vamos constituir, gente, diversas virtudes, como a paciência, como a humildade, como a disciplina, como a coragem. E aí, claro, ao longo dessa caminhada, a gente vai tendo aqueles momentos em que a gente age de forma imprudente, às vezes por ignorância ou por inconsciência, ou a gente fica naquele ímpeto, naquele desejo, naquela vontade de que as coisas se resolvam logo, de que muitas vezes as pessoas entendam e percebam as situações que elas vivenciam como a gente percebe. E aí ele vai dizer, olha, a necessidade de que cada um de vós cuide do rebanho de Deus, e sugere que a gente não faça por força, mas que a gente faça de forma voluntariosa. Então, cada um de nós, quando vai fazer, quando vai fazer a difusão do Evangelho, a gente tem que ter esse cuidado de nós não sermos impositivos, de a gente querer que as pessoas percebam e entendam tudo ao seu redor, como a gente, por exemplo, percebe, mas que a gente demonstre o quanto esse Evangelho é um Evangelho transformador. Então, em nossas vidas vão surgir sempre aqueles momentos em que bate aquela ansiedade, frente ao que nós necessitamos resolver, ou muitas vezes a novos desafios que vão surgindo. Então, a gente muitas vezes percebe a oportunidade ou recebe uma oportunidade e a gente fica naquela ansiedade do o que vai acontecer diante dessa situação que eu preciso vivenciar, que eu preciso resolver. E aí, quando a gente pensa em ansiedade, a gente sempre lembra daquele momento que está relacionado à aflição, ou um momento de agonia que a gente vive, mas também aquele desejo, como a gente estava falando, aquele desejo veemente, aquele desejo intenso que algo aconteça de forma rápida, que aconteça logo. E aí, nesse momento de pandemia, por exemplo, é muito salutar, é importante que a gente converse sobre ansiedade, porque muitos de nós, aqueles que podem, estão em casa, e vem aquela agonia de que a situação se resolva logo, quando ela, claro, vai se resolvendo aos pouquinhos. Mas o nosso desejo é de que tudo acabe logo, para que a gente possa aí dar continuidade, seguir com a nossa vida. Não que ela esteja parada dentro de casa, mas houve uma reorganização de tudo aquilo, das nossas incumbências, dos nossos compromissos. E aí Pedro, nessa passagem, ele vai nos recomendar que essas ansiedades, que essas aflições, que essas agonias, ou que esses desejos intensos de que as situações se resolvam logo, que a gente entregue ao Senhor, porque o Pai é aquele que cuida de nós em todos os momentos. E esses momentos de agonia, certamente Ele também, através da sua providência, da providência divina, Ele estará nos auxiliando, Ele estará aí nos inspirando para as resoluções que são necessárias. E por
por que nós devemos, por exemplo, ter esse zelo com essas ansiedades que vão surgindo, né, na nossa vida, em alguns momentos, ou para muitos em todos os momentos, né? Porque tem pessoas que dizem, olha, eu sou ansiosa por natureza. E aí Emmanuel, né, começa essa mensagem, né, falando que as ansiedades armam muitos crimes. E aí a gente percebe como aqueles momentos de ansiedade, como aqueles momentos de agonia, né, a gente age de forma imprudente, a gente age de forma impetuosa, a gente age de forma irracional e, por que não dizer, a gente age de forma irresponsável. E daí decorre Emmanuel falar que as ansiedades jamais edificam algo de útil na Terra, porque a gente vai de forma impulsiva. Então algo acontece, né, e muitas vezes a gente não para refletir e tomar pé ou tomar controle da situação. E aí a gente irrompe, né, numa reação automática. Ou às vezes, né, são situações em que a gente não consegue ter controle. E por não conseguir ter controle, a gente fica naquela agonia e naquela ansiedade. Daí Emmanuel dizer, olha, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si, porque ele não faz nenhuma projeção, ele não faz nenhum planejamento daquela situação que ele está vivendo. Daí ele não, né, constituir, ou de ele não possuir confiança e de ele não ter a paciência de esperar para que estas situações elas se resolvam. E aí no calor do momento, que a gente costumeiramente diz, no calor do momento ele vai e ele faz como se fosse no rompante, né? Então ele, a fim de ver a situação resolvida, muitas vezes ele vai à ação quando seria interessante, importante que aquele momento ele parasse, ele refletisse e ele até buscasse auxílio espiritual para tomar as boas resoluções. E Emmanuel, é interessante que ele faz uma recomendação, que ele fala, né, nessa mensagem sobre paciência, né, a ciência da paz. E aí ele fala, ele recomenda que a gente, né, tenha consciência de que tudo tem o seu tempo de ocorrer. E aí nós temos como grande lição a própria natureza, né? Então a flor não nasce do dia para a noite apenas pelo nosso desejo e pela nossa vontade, pela nossa ansiedade de que, né, ela cresça com uma urgência maior. Mas ela vai, né, claro, aí acompanhando o tempo que é necessário para que ela cresça, para que ela se fortaleça e para que ela siga o caminho que ela deve seguir. E essa lição, essas lições que a natureza nos passa, a natureza, por exemplo, dos animais que se servem para que sejam alimentos nossos ou alimentos, né, de outras espécies. Então essas lições que a natureza nos passa, nós devemos levar para todos os setores da nossa vida. Lição de paciência, mas lição também de servidão, né, que o próprio Emmanuel vai dizer que a terra se encontra aqui para nos servir. E ela se serve, né, ou seja, ela está à nossa disposição com toda a alegria e faz parte, claro, do projeto, do planejamento de Deus, de construção desse mundo de amor, de fraternidade e de paz. Então, meus amigos, é interessante, né, a partir dessa lição que nós devemos levar para todos os setores da nossa vida, da paciência, da ciência da paz, que nós devemos refletir sobre todas as situações que nos ocorrem, entender as origens dessas situações, porque na grande maioria das vezes, né, a gente quer apenas atuar no efeito, a gente atua para o efeito. A nossa agonia muitas vezes é de que aquelas situações elas sejam resolvidas o mais rápido possível. Então, trato no efeito sem muitas vezes se preocupar com a causa. E o Evangelho de Jesus não trata apenas o efeito, trata o efeito, mas vai em busca da causa das nossas dores, vai em busca da causa das nossas angústias, da causa das nossas aflições. Daí Joana de Ângeles dizer, né, que o Evangelho do Cristo passeia pelos refolhos da nossa alma. E Pedro nos recomenda a entrega ao Senhor, desculpa,
entrega ao Senhor as tuas ansiedades, aquilo que te incomoda, porque certamente virá um santo remédio para resolver essa situação. E esse santo remédio vai, claro, estar relacionado ao conhecimento, aos posicionamentos, aos entendimentos que a gente vai constituindo ao longo dos contextos e das situações que surgem na nossa vida. Daí Emmanuel, por exemplo, dizer que nós precisamos, refletir mais sensatamente, ou seja, aquele momento em que a gente para, aquele momento em que a gente faz uma meditação sobre as nossas responsabilidades, sobre os nossos problemas, sobre aquilo que nós devemos fazer, a gente refletir mais sensatamente para que a gente possa aí reconhecer o conteúdo daquela situação e ressignificar todos esses momentos, sejam momentos de alegria, sejam momentos de dor, como momentos que a vida nos oferece com o propósito de que a gente aprenda. Então há necessidade de que a gente perceba, o próprio Emmanuel diz isso em outras mensagens, que tudo que nos acontece, que tudo que se encontra à nossa volta são conteúdos de valor que nos são ofertados para o serviço ao Senhor. E essas oportunidades sempre nos convida a que a gente possa também saber vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. O que Emmanuel quer dizer com isso? Emmanuel quer dizer que em todas as situações a gente tem que aprender a refletir, a perceber o que de útil nós vamos receber ou o que de útil vai ficar como patrimônio nosso. E isso está relacionado às escolhas que a gente faz e à forma como a gente age em cada contexto, em cada situação. E Emmanuel amplia esse entendimento de vigilância, porque ele vai falar, olha, vigilância não está relacionada apenas à segurança, apenas ao cuidado, mas também à cautela. E quando a gente pensa em cautela, quando a gente pensa, por exemplo, em precaução, a gente vai se precaver, quando ele diz, olha, vai refletir, porque muitas vezes é uma situação de conflito que gera violência. E nesse momento a gente precisa parar e refletir para que a gente não haja de forma imprudente, não haja de forma inconsequente. Então ele diz, olha, você vai parar para refletir que efeitos muitas vezes uma atitude sua vai ter para consigo mesmo, porque os efeitos daquela atitude justamente serão os nossos patrimônios próprios. E quando ele fala de vigilância, quando Emmanuel traz essa ideia de vigilância, ele diz que a gente vai também trabalhar para que algo danoso nos aconteça. Então não é apenas a segurança de ter cuidado com as nossas ações, mas trabalhar para não fazer essas ações que muitas vezes tem como consequência algo danoso para mim, mas principalmente algo danoso para o nosso irmão. Então a gente vai trabalhar para que existam dentro dos nossos corações apenas aqueles patrimônios que nos enriquecem, que são as verdadeiras virtudes. E, gente, nós sempre vamos ter dificuldades, nós sempre vamos ter obstáculos em todos os contextos sociais que a gente vivencia. Por quê? São essas dificuldades, esses problemas, essas situações a serem resolvidas que nos impulsionam a seguir nesse nosso processo de aprimoramento, a nós trabalharmos, agindo pela e para a melhoria. Porque a cada atitude nossa, a gente vai tornando o desejo da solução, buscando essa vontade de resolução, a gente vai tornando isso e, claro, as ações, as execuções dessas resoluções no bem, tendo por base o Evangelho de Jesus como um hábito, onde a gente não vai precisar desses lembretes. A gente vai fazer naturalmente pelo desejo e pelo gosto de fazer. Hoje a gente fica nesse lembrete. O Evangelho nos lembra, a gente nos lembra dessa necessidade, mas a gente em algum momento vai fazer isso de forma
consciente, porque já é um hábito para nós, porque nos dá prazer. É algo que a gente vai fazer pelo simples desejo de fazer. E aí outro ponto que vale destaque, né, que Emmanuel destaca nessa mensagem, é que esses cenários complexos, todos que a gente vivencia, eles vão nos trazer surpresas desagradáveis, né? E isso é fruto, claro, nosso, das nossas atitudes inadequadas em qualquer momento das nossas vidas, muitos originários dessas situações, dessas ansiedades que nós sentimos. E isso pode ser um momento de alegria, como pode ser um momento de dor, porque cada um vive uma situação diversa da nossa. Então, muitas vezes a gente tem uma atitude impulsiva no momento de alegria, faz uma brincadeira que incomoda o outro, né? E também no momento de dor a gente acaba sendo desagradável sem perceber que foi desagradável. Então ele diz, olha, vão surgir surpresas desagradáveis. Então nossas atitudes inadequadas, muitas vezes frutos da ansiedade, vai trazer surpresas desagradáveis para cada um de nós. Então é necessário que a gente tenha muito cuidado, daí ele recomendar a vigilância nessas nossas atitudes impulsivas, que é fruto desses momentos, dessas ansiedades que a vida vai nos propondo, que muitas vezes é fruto daquilo que a gente sente. E é interessante que ele diz, olha, a ansiedade tentará violentar corações generosos, porque a nossa caminhada e as estradas que vão, né, se apresentando nas todas as situações que a gente vive, né, elas têm muitos ângulos que são obscuros, como ele diz, e muitos problemas que têm uma solução muito difícil. Então, muitas vezes a gente quer que isso se resolva da forma mais rápida, da forma mais urgente possível, porque muitas vezes é alguém que é muito querido nosso e a gente deseja, por exemplo, não ficar de mal com alguém, ou que, né, aquela pessoa esteja vivenciando uma situação de dor, de sofrimento, que muitas vezes é complexo, que demora para ser resolvido. Mas Emmanuel diz, olha, não nos esqueçamos da receita de Pedro, então entreguemos essas ansiedades, essas agonias, essas aflições ao Senhor. Lança essas inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial. Então, esses momentos de agonia, de ansiedade, que a gente possa, assim, né, oferecer ou ofertar, né, ao Senhor através de uma prece, através daqueles bons pensamentos que a gente pede, né, em socorro às súplicas em que a gente faz. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, o item Um Homem de Bem, o Espírito Protetor ele vai, né, lá no início do capítulo, ele vai nos fazer uma recomendação. Então ele diz, olha, aqueles que se reúnem, né, em torno do Senhor e fazem as suas súplicas, é necessário que eles também preparem o terreno para serem atendidos, né? Porque ele diz que esse terreno ele precisa ser preparado para que a gente receba as respostas daquilo que a gente precisa. E essas respostas, né, vão se dar através das boas sementes que os Espíritos eles nos inspiram, eles colocam dentro dos nossos corações. E aí ele diz, olha, há necessidade de purificação dos seus corações. Então, há necessidade que a gente continuamente vá significando, que a gente vá mudando a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, né? E que a gente vá mudando o nosso cotidiano. Então ele diz, olha, há necessidade de muitos sacrifícios. Esses sacrifícios vão se dar através, né, das frivolidades, das necessidades. Ou seja, a gente precisa, de alguma forma, né, e aí Emmanuel, ele é muito generoso ao nos falar isso, né, aqui, de se disciplinar. Então Pedro, nessa epístola, nesse capítulo, ele vai reforçar isso, dessa necessidade do nosso autocuidado. Esse autocuidado se dá através do nosso conhecimento, então a gente vai se apropriar, por exemplo, de tudo que a doutrina espírita nos ensina. Mas Viana de Carvalho, sabe o que é que ele nos diz? Ele nos diz que esse conhecimento por si só, ele não nos torna mais virtuosos, né? Então há necessidade de que a gente
se aproprie desse conhecimento e torne esse conhecimento uma vivência. Então, a gente vai conhecer, vamos estudar a exemplo de Pão Nosso, do livro Fonte Viva, das obras básicas, né, das obras de Joana de Ângeles, por exemplo, e de tantos outros espíritos, mas nós vamos tornar esses conhecimentos uma vivência em busca de que essas virtudes, né, elas possam cada vez mais crescer e se ampliar dentro dos nossos corações. E aí Emmanuel fala, olha só, a gente vai em busca da paz com perseverança, então não é diante do primeiro obstáculo que surge e da primeira situação, por exemplo, que não dá certo que a gente vai desistir. Pelo contrário. E aí Joana vai dizer lá no livro Jesus e a Atualidade, ela diz algo bem interessante. Ela diz, olha, na primeira derrota, isso não é motivo para que a gente desista. Pelo contrário, é motivo para que a gente persista, para que a gente persevere. Então, aconteceu alguma situação que não deu certo, então você vai parar, você vai analisar essa situação, vai ver o que não deu certo e vai tentar novamente, porque toda vitória faz parte dessas pequenas conquistas, e essas conquistas, elas estão relacionadas a pequenas vitórias, mas também a esses momentos em que as coisas não acontecem como a gente deveria, que a gente diz que são aquelas derrotas. Então a gente tem que perseverar nesse caminho, porque nem tudo acontece como a gente imagina, mas como deve acontecer. Daí, né, a justiça, a providência divina está atuando nas nossas vidas. E aí, olha, claro, a gente precisa se disciplinar. Essa disciplina se dá através do alinhamento, né, das nossas crenças, dos nossos desejos, das nossas ações, das nossas atitudes do dia a dia com os planos superiores. Ou seja, a gente vai se alinhar, gente, com o Evangelho do Cristo, a gente vai se alinhar com as leis divinas, e esse alinhamento se dá, como nos diz o Livro dos Espíritos, através das boas práticas, das nossas ações no bem. Essas ações no bem, elas serão ações transformadoras na nossa vida, como a gente estava comentando há pouco. A cada ação que a gente faz no bem, a gente vai, claro, aí, como nos diz, modificando aos poucos, né, o nosso entendimento sobre aquilo, por exemplo, que a gente percebia sobre caridade, sobre amor, sobre tolerância. Isso aos poucos vai se ajustando, vai se ressignificando e a gente vai se modificando, vai trazendo novos hábitos, vai trazendo novas percepções sobre tudo. E olha só, interessante também que Emmanuel diz, olha, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. E aí a necessidade da insistência. Então, a gente faz, caiu, não deu certo, a gente tenta novamente. Então, a gente tem que ser insistente, né? Claro, quando a gente fala de insistência, nessa sintonia, nessa prática do bem. Muitas vezes a gente está desanimado. E aí eu estou trazendo essa mensagem porque ela foi muito marcante para mim. Uma mensagem do Espírito Viana de Carvalho, que está lá na obra A Luz do Espiritismo, quando ele diz, olha, vai ter aqueles momentos em que a gente se desanima total, em que a gente cria uma desesperança, a gente não quer fazer nada, a gente já fica imaginando, olha, não vai dar certo. E aí, né, quando Emmanuel diz, insistir-se para sintonizar com as esferas mais altas, Viana diz, olha, esse momento em que você estiver se sentindo desanimado, mesmo que você já esteja nessa perseverança, né, que você esteja a cada dia, a cada momento, aí tentando se ajustar, fazendo o bem, e aí você diz, mas mesmo assim as coisas não dão certo, eu não entendo porquê, se eu estou tentando seguir o caminho reto, se eu estou fazendo tudo, né, direitinho, aí Viana diz, olha, nesse momento se embebede do Evangelho de Jesus, nesse momento, né, busque a boa nova para que ele renove as suas energias, renove o seu bom ânimo, renove a sua esperança, para que renove a sua alegria, para que renove aquele seu bem-estar, para que você, né, continue a sua caminhada. E esses momentos de ansiedade do mesmo jeito, é aquele momento da gente parar, é aquele momento da gente suspirar, aquele momento da gente refletir, pega o Evangelho, faz a leitura do Evangelho, faz a leitura de uma prece. E claro, a gente também pode buscar algumas estratégias que muitas vezes acalmam os nossos corações, seja um momento de meditação,
seja um exercício de respiração. Isso, claro, vai de cada um de nós. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na disciplina para a união, quando a gente pensa na busca da paz com perseverança, quando a gente pensa nessa insistência, né, a gente vai buscar esses recursos, tendo como base, claro, o Evangelho do Cristo, tendo como base essa busca, essa sintonia com as esferas mais altas. Então, tudo aquilo que nos propicie sintonia com as esferas mais altas, que comunguem para que a gente, né, se auto-ilumine, para que a gente aprimore e amplie as nossas virtudes. Isso são estratégias que a gente, né, busca para que a cada dia a gente esteja mais próximo de Deus, a gente esteja mais perto de onde nós devemos chegar, que é a felicidade eterna. E a gente não precisa ter essa ansiedade de que seja amanhã, né? Porque a nossa trajetória é uma caminhada muito longa e que requer de nós que a cada dia, a cada segundo, a gente possa fazer um pouquinho mais. Que de ação em ação, de pensamento em pensamento bom, de pensamento em pensamento, em oração, em prece, né, que a gente eleva ao bem, que a gente eleva e o faz de forma positiva, a gente vai constituindo, né, essas virtudes que são tão necessárias para cada um de nós. Então, amigos, eu vou finalizar esse nosso momento com o recado final de Emmanuel dessa mensagem, onde ele diz: olha, não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Então, que nós possamos ter cuidados e que nós possamos, por exemplo, ver a ansiedade como uma enfermidade. A ansiedade não faz parte da nossa natureza, mas que a gente cria em virtude das condições em que nós nos encontramos. E toda enfermidade, né, já que precede a ação de cair, que a gente possa tratá-la com remédio santo, que é o Evangelho de Jesus, que a gente possa criar estratégias para a gente não se permitir, né, estar nessa ação da queda, agir de forma imprudente, agir de forma irresponsável para trazer consequências nefastas para si e também para o outro. Daí a necessidade desses momentos serem momentos de reflexão para que a gente possa sempre estar nesse ímpeto de agir para a solução. Então a gente não vai agir de forma imprudente, mas a gente vai agir confiante, com fé e com bom ânimo de que essa situação ela irá se resolver. E o nosso Pai querido e amoroso, aquele que cuida de nós, né, como nos recomenda e como nos diz Pedro, ele certamente saberá nos orientar e nos auxiliar nestas boas resoluções. Então, que em todos os momentos, e aí nessa mensagem, O Homem no Mundo, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o Espírito Protetor ele também nos faz essa recomendação. Ele diz: olha, tudo que fizerdes, entrega ao Senhor. E tu podes fazer isso através de uma prece. Então, antes de começar as tuas tarefas, e André Luiz vai nos fazer essa mesma recomendação, ao levantar-se, por exemplo, no início do dia, faz uma prece agradecendo esse dia, que é mais uma oportunidade. Então, a gente pode, através de uma prece, por exemplo, entregar tudo ao Senhor, aquilo que a gente for fazer para que Ele possa nos dar proteção. E ao final, a gente faça uma prece agradecendo, né, e pedindo bênçãos por aquilo que a gente fez, que certamente Ele estará ali junto conosco, nos orientando, nos intuindo, estará nos abençoando em tudo aquilo que nós fizermos. Então, que possamos, né, ter esse cuidado, né, através da vigilância, através da oração para esses momentos de ansiedade, como nos recomenda Pedro nessa epístola, que nós possamos cuidar dos rebanhos do Senhor. E é interessante que ele fala da seguinte maneira: ele diz que nós devemos cuidar dos anciãos, né? Então a gente precisa ter esse respeito por todas as vivências e experiências que esses irmãos já passaram, mas não apenas com ele, né? Com os anciãos, com os adultos, com as crianças e com os adolescentes. Então o nosso cuidado, o nosso respeito e o nosso carinho deve ser com todos, com os anciãos pelas experiências que eles já vivenciaram e com as crianças pelas experiências que elas ainda vão vivenciar. E aí o nosso compromisso, é interessante que Pedro diz: olha, o teu compromisso não é apenas de você saber o Evangelho
de cor, de você ter todo o evangelho aqui na sua cabeça, mas de tornar esse evangelho uma vivência. Então, cada um de nós é exemplo do evangelho de Deus, do evangelho de Jesus, que esse evangelho de amor é esse evangelho de fraternidade. Daí decorre de Paulo dizer que nós somos as cartas vivas do evangelho, porque cada um de nós é o exemplo, cada um de nós é um apóstolo da fraternidade, é um apóstolo do amor, e cada um de nós se mostra, deve se apresentar como esse evangelho, ele é transformador, porque aí a gente já vai estar comungando e alinhando aquilo que a gente fala com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente pensa. Esse é o propósito, desse evangelho, nos tornar verdadeiros homens de bens, aqueles que praticam a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então a gente conhece essas leis, a gente sente essas leis e a gente pratica essas leis. Olha só, que interessante, é o conhecimento, o sentimento e a ação. O Evangelho do Cristo nos convida sempre a isso. Tudo no universo está em movimento, então a gente não pode pensar em repouso, mas na ação da alegria, ação do bem, ação da paz, ação da fraternidade. Como os Espíritos nos falam, não há aquele que não possa fazer o bem. E a ação no bem também é um remédio para as nossas ansiedades, é um remédio para as nossas angústias. Meus amigos e minhas amigas, a gente agradece por esse momento dessa manhã, esse momento de aprendizado, gratidão pelo carinho, gratidão pelo convite aí dessa querida casa, desses queridos amigos de Piripiri. Parabéns pelo projeto, um projeto lindo, um projeto abençoado. E esse querido Espírito sempre nos ensina, sempre ilumina os nossos corações com boas recomendações para que a gente possa contribuir com a nossa melhoria e com a melhoria do mundo que a gente vive. E amigos, cada um de nós nesse momento de pandemia pode contribuir. Nós precisamos de bons pensamentos, de boas vibrações, então é importantíssimo que a gente tenha esses momentos de evangelho, de emanação de bons pensamentos, de emanação de boas energias, de boas reflexões. Aí a gente vai estar contribuindo para diminuir a nossa ansiedade, contribuindo com boas vibrações e contribuindo para esse alinhamento que a gente fala, ou essa aproximação com Deus, essa aproximação com esse evangelho lindo, que é o evangelho, que são os ensinamentos, que são os exemplos do nosso querido mestre. Então, beijo no coração de vocês, muita paz, excelente final de semana, que Jesus possa sempre nos abençoar, nos iluminar, nos orientar e, claro, como nós falamos, que a gente possa, e vamos agora nesse momento pedir a bênção do Pai através de uma prece final. Então vamos fechar os nossos olhos e mais uma vez agradecer ao nosso querido Mestre Jesus, aos seus abnegados trabalhadores por tantos ensinamentos que enriquecem os nossos corações e nos fazem perceber a necessidade e a importância do amor em nossas vidas. Que nós possamos a cada dia, querido Mestre, não apenas aprender, mas aplicar todos esses ensinamentos em nossas vidas, contribuindo com a tua missão, que é nos unir em um só sentimento, o sentimento do amor, para que nós nos tornemos a família universal do amor. Cada um de nós, através dos bons pensamentos, das boas práticas, possamos a cada dia nos aproximar da solução, nos aproximar da execução desse teu belíssimo projeto. Vós que é o enviado de Deus, vós que assumiu junto conosco essa belíssima missão, que nos ama incondicionalmente e que não nos julga, que olha dentro dos nossos corações os nossos talentos, as nossas virtudes e o quanto nós somos grandes potências para esse amor, para a fraternidade e para a caridade.
Inspira-nos sempre a nós percebermos a importância e a necessidade de que a gente faça brilhar a nossa luz e que a gente a cada dia se perceba como essas almas maravilhosas que somos e que devemos, que nos permitamos que esses bons sentimentos, que essas virtudes, elas cresçam e se fortaleçam dentro dos nossos corações. E aqueles queridos amigos, aqueles irmãos que ainda não se oportunizam a isso, Pai, também, através da Tua misericórdia, ajuda-os, ilumina os corações desses irmãos para que a cada dia eles se permitam ser tocados por esse evangelho de amor, por esse evangelho de luz. Auxilia e ajuda também todos aqueles irmãos doentes que necessitam do teu amparo, que necessitam do alívio das suas dores, e aqueles que desencarnam, que retornam à dimensão espiritual, que eles possam ser recebidos de forma carinhosa, que eles possam ser amparados para que eles prossigam a sua caminhada. Fica conosco hoje, amanhã e sempre, graças a Deus. Então, queridos amigos, gratidão pelo carinho, gratidão por esse momento com vocês e até uma próxima oportunidade. Um excelente final de semana.